Bom, gente, para quem for entrando aí e depois para quem for assistir também, então muito boa noite, bem-vindas, boas-vindas, né, para quem for acompanhar eu e o Lucas aqui na nossa live de sexualidade e pornografia. Antes de começar, para eu não ficar falando aqui sozinho, claro que eu vou convidar o Lucas, então deixa eu colocar ele aqui para ele entrar com a gente. Espera só um pouquinho. Tô vendo a Tami, tô vendo aqui, a Bá também tá aqui, a Delis, Eli, olá, 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 boa noite, sejam boas-vindas. Boa, Tami, obrigado. Deixa eu só colocar aqui que eu preciso convidar o Lucas. Verificação. Verifica, por favor. Boa. Tá aqui. Opa, boa noite. Tudo bom? Boa Só que noite. minha câmera está virada, deixa eu ver. Eu tô te olhando assim, ó. Fica tranquilo. Pera aí, vamos Fica tranquilo. descobrir qual que é o jeito certo. Agora foi. Deu? Vai dizendo aí. Bom, para quem for entrando, então, de novo, boas-vindas aqui. Eu tô vendo o pessoal que vai entrando. Oi, Lio. Tô vendo você aqui também. Isso, amigo. Não, amigo, tinha resolvido. Desvira aí. Então, deixa eu tentar. Peraí. Vamos aos poucos. Aí, Tá. agora foi. Agora tá certinho. Mas eu não tô te ouvindo agora. Certo? Agora tô. Agora tá? Tá. É que Perfeito. agora eu vou tentar virar aqui o aparelho, só um minutinho. Fica tranquilo. É isso aqui. Como diz aí o pessoal, quem sabe faz ao vivo, né? Tá. Acho que não. Vou tentar uma outra, Fica tranquilo. outra abordagem aqui, vou trocar meu fone. É isso. Espontaneidade, né? Como a gente diz por aqui. Exatamente. Bom, pessoal, para quem for entrando aí, eu acho que é importante a gente, de novo, enquanto o Lucas vai só organizando a câmera dele, hoje é um super papo aqui interessante, bacana. A gente vai conversar um pouco sobre sexualidade e pornografia. Ih, será que o Lucas... Ou será que é a minha internet? Acho que não, né? Me mandem um oi aqui se vocês estiverem me ouvindo, só para saber se foi a minha câmera ou o Lucas que parou. Deixa eu ver se é a minha. Acho que não. Não, a minha tá funcionando bem. Oi. Voltou? Você me escuta bem, querido? Agora sim, tô te escutando super bem. Tá. Porque no teste eu tinha conseguido deixar certinho, né? Mas agora não funcionou, não. Mas tá tranquilo. Aí. Vamos deixar aqui. Viu aí? Tá? Isso agora aí. deu certo. Eu só tô gostando muito dessa... obrigado. Estão dizendo que tá assim, tá ouvindo, beleza. Bom, então como eu tava dizendo, olá, Elza, boa noite. A gente vai bater um super papo hoje aqui para falar um pouco sobre sexualidade e pornografia. Talvez o tempo todo que a gente gostaria, né, não seja possível, porque é muita coisa, né? A gente estava conversando aqui, né, Lucas? Mas enfim, acho que agora você tá... a Ju tá dizendo que tá todo mundo certo. Bom, então vamos lá, para a gente começar oficialmente. Então, Lucas, eu queria super te agradecer, amigo, por ter topado aqui a gente fazer a live, que é um tema super importante, né? É um tema atual, que na verdade tem muito tempo aí esse tema, né, de agora. Mas queria te agradecer, queria convidar aqui para que você se apresentasse, para que as pessoas conhecessem um pouco mais de você também e que a gente fale efetivamente sobre a sexualidade e também sobre a pornografia. Fica super à vontade, bem-vindo. Perfeito, obrigado, meu querido. Pô, imagina. É uma honra, né, estar estreando nesse mundo da live contigo, né? Imagina. A gente tem uma trajetória aí acadêmica juntos. Muita troca, muitos trabalhos da época da faculdade ali, lembra? Nossa! Muito bom. E uma honra, né? Poder falar sobre um tema tão relevante. Desde que a humanidade, esse tema tá por aí, né? Convenhamos. Exato. Então, não só a humanidade, né? Todas as espécies, né? Então, um pouquinho daquilo, né? Hoje o nosso desafio, né? É pegar um assunto tão complexo e poder amplificar um pouquinho, né? Os nossos horizontes, trazer para a consciência, né? Um pouco da apresentação que você solicitou, né? Pô, meu nome é Lucas Henrique, sou psicólogo clínico também, né? Igual o Alex. E a minha abordagem, né? E hoje a gente vai fazer um pouco desse jogo, né? Para mostrar que na psicologia pode ter paz, né, Alex? Com certeza. Eu aqui por favor, da psicologia analítica, né? Usando como referencial teórico, né? O Jung. Então, é um olhar mais a partir do simbólico, do aspecto inconsciente, tanto individual quanto coletivo, né? E hoje a gente vai tentar debater um pouquinho, né? Conversar sobre, as vertentes, a maneira como essas teorias podem comunicar, né? Tanto para psicólogos, colegas que estão ou em formação, ou também já estão formados, para terem como uma base, como referência, falar, isso faz sentido, isso não faz, e também para aqueles que estão atrás do assunto, querendo conhecer um pouquinho mais, né, para poder entender a respeito também de si mesmo, né, ao longo desse processo, né, meu querido? Exatamente. Acho que é importante, até o ponto que você citou, né? A psicologia pode ter paz, por favor, né? Acho que você aí com o Super Jung e eu vou aqui com a minha questão da fenomenologia, fazendo sentido para nós. Exato. Então,
E eu gosto muito disso porque precisa ser um assunto que não necessariamente, porque hoje é um tabu, né? A gente falar sobre sexualidade, entender um pouco a questão também disso, né? Da pornografia, quais são os impactos que tem, como que eu, de certa maneira, ou até de uma totalidade, eu consigo vivenciar a minha sexualidade. Então, acho que para as pessoas que estão aí nos assistindo, é só uma questão aqui que a gente super se organizou, né, Lucas? Então, a gente vai ter blocos aqui, então a gente vai ter, tô olhando aqui na minha cola para não falar errado, a gente vai ter 30 minutos falando sobre a sexualidade, a gente vai ter 30 minutos falando sobre a pornografia, e depois a gente abre para perguntas e a gente vai trocando aqui, tanto no meu olhar fenomenológico, como no seu da analítico também, que eu acredito que é super importante. Então, para vocês, de novo, boas-vindas para quem for entrando aí. E aí, eu acho que a primeira coisa que é importante para a gente, de fato, começar aqui a nossa live é dizer o que é sexualidade, né? Porque a gente vê muito, né? A minha sexualidade, o sexo, tudo. E aí eu vou ler, porque eu não teria como decorar isso para fazer bonitinho aqui para vocês. É o que determina, né? A Organização Mundial da Saúde diz o que é sexualidade, a gente parte daqui. Então, o que a OMS define como sexualidade? Ela vai definir como um aspecto central do ser humano ao longo da vida, englobando sexo, identidades, papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Além disso, ela vai dizer que a sexualidade é vivenciada e expressada em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões que eu acabei de citar aqui, ela também, nem todas são sempre vividas ou expressadas. E aí, por fim, ela diz que ela é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. Eu acredito que aqui vai abordar muito, que a gente já conversou também, né? Então, a gente parte daqui do que traz a OMS dizendo que é sexualidade, e é interessante pensar quando... E aí, Lucas, a gente vai aqui no nosso bate-bola, porque eu gosto muito disso, né? Porque a sexualidade não é uma questão rígida, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas hoje, elas buscam uma resposta. Né? Nós, como pessoas, como seres humanos, nós queremos uma resposta. A gente quer entender de fato, e não só entender, mas a gente quer vivenciar isso numa plenitude. Então, assim, o que de fato é a minha sexualidade? Então, a gente parte daqui, e claro, quando ela traz ali, né, falando das fantasias, dos desejos, me lembra muito a questão de Foucault, né? A gente pegando um pouco aqui de teoria também, porque Foucault traz a sexualidade como no campo ali, né? Um dispositivo de controle, um poder, um saber, entender que algumas pessoas ditam o que de fato é, né? E aí a gente vai para esse campo de a gente entender. Então quer dizer que a sexualidade ela não é minha, ela é sua se você é vivenciada por essa sexualidade. Só que aí a gente vai entrar em outro campo que eu não vou startar muito aqui, que eu também quero te ouvir, mas eu acredito que a sexualidade tem muito isso, porque ela envolve o afeto, ela envolve o desejo, a intimidade principalmente. Só que aqui tem um ponto que é importante. Como é que eu pratico ou vivencio a minha sexualidade com outra pessoa, né? Como eu convido outra pessoa a experimentar, a vivenciar a minha sexualidade, se de fato eu não vivencio a minha própria. Então fica uma questão que fica uma dualidade, né? Eu quero que o outro ou a outra, né, a minha parceria participe da minha sexualidade, mas eu não entendo o que é isso. Eu não pratico. Qual é o sentido que tem neste lugar para mim? Claro que aí eu vou pensar muito na fenomenologia de, ok, qual é o sentido da sexualidade para mim? E aí, para vocês que estão em casa, antes de você continuar aqui, Lucas, eu gostaria que vocês fossem pensando, que eu separei, porque para quem me conhece sabe, tô parecendo que eu tô naqueles vídeos de cancelamento, não tô cancelado, mas quem me conhece sabe, no sentido de o que é mais importante não são as respostas, né? São as perguntas. E aí, de fato, eu queria para o pessoal que está em casa pensar. Deixa eu chegar aqui, porque eu marquei uma questão de... Cadê? Ah, para você que está aí nos assistindo, pensar, para começar aqui para a gente aquecer, que é, para que você faz sexo? Acho que é um bom start aqui. Então, conforme a gente for avançando, lá no final a gente volta. Eu gostaria que as pessoas colocassem aqui também para que você faz sexo. E aí eu queria te ouvir também um pouco aí, pensando, né, na psicologia analítica, como é que você vê também essa questão da sexualidade, que ela é tão ampla, mas às vezes ela fica tão limitada neste lugar de como vivencia isso. Nos conte aí, nos brinde, por favor, com a sua toda inteligência. Oh, meu Deus do céu! Vamos lá, né, meu querido? Eu acho que um ponto, né, que é muito importante ressaltar, né, é que esse olhar que estamos trazendo hoje, né, é um olhar enquanto psicólogos, certo? Porque isso faz até a gente refletir um pouquinho do quão complexo que é, né, o tema da sexualidade. Exato. Porque, convenhamos, ela pode ser vista por um aspecto moral, religioso, o quanto que a gente tem debatido sobre a sexualidade, né, dentro das escolas, como que se deve ser abordado, como se deve ser conversado, né? Olhares antropológicos que estão muito próximos ali, né, do
olhar da fenomenologia, social. Então, é um tema que a gente não vai buscar aqui uma resposta, né? A gente vai querer realmente mesmo ampliar e Ótimo. poder refletir, porque até, né, Alex, em um dos artigos, né, que a gente andou lendo, né, cara, uma reflexão que eles traziam pra gente é justamente isso, né? Pô, temos passado por um momento de tantos avanços tecnológicos, um momento, né, de tantas transformações ali no mundo, mas de tanto conhecimento científico também, mas aí que tal, o quanto que desses conhecimentos, desses avanços, pô, hoje, né, a gente, não que seja uma coisa da atualidade apenas, né, mas hoje a gente tem canções, né, até você colocou a música ali da Rita Lee, né, a gente sentiu amor, o sexo, é lindo isso, né, cara, mas tem um pouco desse lugar também, né, cara, de que a gente é cercado de conteúdos culturais, sociais, que estão no Sim. coletivo, mas, é isso, avançamos muito no coletivo, uma Sim. dúvida, será o quanto avançamos? Não O quero quanto? respostas, né? Quero É, perguntas aqui hoje. exato. Você é o homem das perguntas, né, rapaz? Digo. E aí que tá, o quanto que a gente está agregando, né, de todo esse conhecimento para o nosso mundo individual e aí coletivo no aspecto das relações. Sim. É um mistério a gente poder refletir sobre isso, porque a gente está avançando mesmo. Estamos em que pé que está essa relação? Porque quando está no campo do tabu, aí que fica complicado, porque a gente não debate, não conversa sobre. Então, Exato. opa, aí a gente entra num conflito grande, né? Sim. Então, o nosso lugar aqui é de poder realmente refletir sobre essa Sim. expansão, a maneira como isso está se refletindo, se mostrando no dia a dia, né? E Uhum. aí, para puxar um gancho e falar um pouquinho mais desse caráter, mais essa postura ali, essa visão ali da psicologia analítica, né? De Claro. como que a gente vai trabalhar um pouco a respeito disso, Sim. né? Então, é complexo no sentido de que a gente vai olhar por um viés do simbólico, um Uhum. olhar que vai levar em muita perspectiva quais são as fantasias ali que são geradas, quais são os desejos, ou os desejos que normalmente são bons, mas também que são ruins, e aí como que a gente lida com isso? Como que a gente se apropria desse lugar, né? Claro. Então, vai cercar muito por esse lugar do simbólico, as fantasias criadas, Uhum. e por vezes a gente se esquece, né, Alex, do quanto que tem do aspecto lúdico na sexualidade, né? O quanto existe um brincar no sentido da relação, de se criar uma fantasia, e aí que tá. E aí a gente vai cair no conceito que é um dos meus prediletos aqui, né? Da psicologia analítica, cara, que é o conceito dessa individuação. Cai muito nesse lugar do tornar-se a si mesmo. Uhum. Por vezes, né, até em função de todo o tabu, toda a dificuldade que a gente tem, né, nesse relacionar, nessa troca em Sim. relação à sexualidade como um todo, né, Uhum. uma dificuldade em partilhar e entrar em comunicação nesse sentido, Sim. a gente esquece que isso revela um pouco das potencialidades de cada um. Claro que não vai ser aquilo que vai me definir, vai te definir, não, só vai me definir a sexualidade, mas é uma característica Sim. importante. Somos seres ali, né, gerados a partir de uma sexualidade que se transformam a partir delas ali em si, né? Uhum. Então, isso é um processo muito bonito, né? E aí o Jung, ele vai trazer um olhar interessante, né, meu querido, que a partir da sexualidade a gente tem a vivência da união. Porque é Uhum. claro que você pode ter uma experiência de sexualidade pessoal, íntima, individual, né? Claro. Perfeito, por meio de uma masturbação. Mas aí que tá, né? E esse processo que existe a partir do desejo em relação ao outro, em relação ao objeto que amamos ali em si, né, meu querido? Tudo isso Uhum. ali vai circular nesse espaço, né? Sim. Então, é um processo muito essa vivência da união mesmo, né? Desse encontro, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar envolvido no aspecto físico, mental, emocional e espiritual também ali em si, né? Então, a gente vai caminhando, né? Muito por esse viés, né? Sim. Pode parecer meio amplo, né? Mas é porque é amplo mesmo, né? Cada um vai ter uma experiência única, né? Uma Claro. vivência excepcional ali em si, né, meu cara? Sim, e é interessante você trazer esse ponto, porque eu fico pensando muito nessa questão das minhas referências, né? Então, assim, por exemplo, Ah, poxa, quando você traz isso da individuação, para eu falar certo, individuação, né? Muito isso. Fica obrigado, tranquilo. senão Tamo junto. O Jung ia me xingar aqui, mas a questão é,
quando você traz essa questão, é interessante pensar, porque assim, na fenomenologia, até pegando um gancho aqui também, a gente vai falar muito sobre essa questão da realidade objetiva, né? Então, assim, o que seria essa realidade objetiva? É a gente acreditar que as coisas são como são. Uhum. Ou seja, só pode ser assim. Eu aprendi assim, então é dessa forma que vai ser. E aí a gente precisa muito questionar essa realidade objetiva no sentido de as coisas podem se transformar. Eu posso trazer um novo sentido para cá, e quando você foi falando, eu fiquei pensando muito na questão das referências, que é de onde vem a minha referência? De sexualidade mesmo. Como eu construí essa referência. Claro, a gente vai falar um pouco mais para frente, como eu falei aqui, né, da pornografia, mas eu acho que é bom a gente pincelar bastante a questão da sexualidade, porque é isso. Então, quer dizer, eu cresço, eu aprendo, eu entendo que a minha sexualidade ou ela vai ser uma questão de não me fizer sentido, porque precisa fazer sentido para o outro. É interessante pensar nisso, porque quando eu começo a entender que eu posso questionar as coisas são como são, eu começo a entender que existe uma outra perspectiva, uma ampliação deste lugar, né? E aí, porque tem uma outra questão aqui que engloba com isso que eu quero trazer também da sexualidade, que é a busca e espera. Né? Na fenomenologia a gente trabalha muito com isso, que é, eu busco algo. O que eu busco quando eu pratico a minha sexualidade? Eu busco, como eu perguntei aqui, né, para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas fazem? Para que elas fazem sexo, de fato, né? E aí, quando a gente pensa nisso, o que eu busco quando eu vivencio, quando eu pratico a minha sexualidade? Mas aí tem um outro ponto, que aí eu quero falar disso também, mas deixa eu só voltar, senão eu vou correr lá para frente. Tá tranquilo. Essa busca e a espera eu busco, mas o que eu busco? E às vezes eu não sei o que eu busco. E aí é aquela questão de eu preciso ter uma intencionalidade para entender de fato o que eu busco. Poxa, será que eu já me toquei? Eu não me toquei? Tem muito disso, né? Que a gente vai entrar um pouco também falando. Mas assim, o que de fato é uma sexualidade? Eu não sei, não tenho noção, eu não entendo, eu não sinto, eu nem conheço o meu próprio corpo, as minhas zonas erógenas, a gente vai muito para este lugar. Então, quando eu busco, tem uma espera. E muitas vezes aí é que aqui que causa a frustração, ou que causa o impacto, né? Quando a gente pensa, porque eu busco. Mas pensando hoje na nossa sociedade, no todo o histórico, né, social, a gente não gosta de esperar, a gente não quer esperar. A gente quer que as coisas sejam como se fosse ali um catálogo mesmo, né? Quando eu vou assistir um filme, um seriado, eu tenho N possibilidades. Só que às vezes até dentro dessa N possibilidades, eu não consigo escolher. Eu não consigo de fato entender, porque todo é um processo. Eu preciso de fato buscar, mas eu preciso entender que eu preciso esperar. Então, eu acho que essa questão que você trouxe, só queria pincelar aqui porque é importante. E até convidar você que está assistindo a gente agora aqui ao vivo e depois, é pensar sobre isso, né? Quando você busca, e aí quando eu digo buscar, é vivenciar mesmo essa sexualidade. O que você espera disso? Que é preciso nos perguntar, né? Por isso que eu disse, né? Quem me conhece sabe, não estou cancelado de novo. Mas é a questão de, ok, deixa eu entender este lugar. Eu gosto de perguntar, porque quando a gente pergunta, a gente sai e a gente começa a questionar essa realidade objetiva de as coisas são como são. E aí, pensando um pouco nisso, né, que você também citou, quando a gente pensa na sexualidade, ela é muito atravessada, ela é muito reverberada por questões culturais, pela própria família, né? Se a gente for revisitar Foucault aqui que a gente conversou, tem muito esse lugar de, poxa, é um dispositivo de controle mesmo, né? De poder e saber. Então, assim, lá no começo, a minha família, ou ela me conta, ou ela não me conta o que é a minha sexualidade. Mas ela pode dizer para mim, você não pode fazer isso. E aí, eu trago esse sentido para dentro de mim e digo, essa é a minha realidade, eu não posso fazer isso, porque a minha referência de sexualidade é essa. E aí, claro, a gente vai conectar novamente com a pornografia, mas ainda não chegou o momento. E aí, eu queria te ouvir também neste lugar de como é que é para você pensar nisso, porque eu sei que tem um gancho aqui importantíssimo quando a gente pensa no cultural para a sua abordagem, né? Dessa questão da sexualidade e como que a gente vivencia ela também, pratica ela. Mas, rapaz, parece que está ensaiado, hein? Olha que coisa. Você sabe o que eu vou falar agora? Eu não fiz o Pix para você, tá tudo certo. Cara, muito bom, né? Então, ao mesmo tempo, né, que é aquilo, né, o que o Alex traz aqui, ele é muito interessante, que a gente, enquanto analistas, psicólogos, a gente precisa entender esses olhares mais filosóficos, esse lugar realmente daqueles que vão tentar buscar entender a sociedade e dar certos caminhos, né? Porque é aquilo, né? Da mesma maneira que a gente, na sessão a gente está todo sério, né? A gente está todo focado, né? A gente esquece que a gente faz parte, né, do coletivo, né? Claro. E aí a gente cai, né, no contexto e na situação ali, né, que eu gostaria de trazer aqui, né, que é essa experiência em relação ao inconsciente coletivo, né?
que aí conversem muito, né, com todos esses aspectos voltados, né, à cultura, Sim, os dispositivos de poder ali em si, né, Alex? sim. Então, é importante também te lembrar, né, que a vivência, a experiência sexual, né, ela é uma vivência coletiva e arquetípica, antes de tudo. Hum, Então, o arquétipo, ele vai ser essa figura formada a partir das experiências humanas, né? Então, é uhum, aquilo, né, como a gente surge a partir, né, de um ato sexual ali em si, então, desde que a humanidade vai se transformando, desde daquela característica mais celular, né, de ir uhum. se mutando, se reproduzindo ali em si, né? Sim. Então, de certa forma, todos os potenciais, né, do aspecto que às vezes há uma confusão entre o polo positivo e negativo, no Uhum. sentido de ser bom ou ruim, Sim. né? É importante a gente lembrar, né, que dentro desse olhar mais do inconsciente coletivo, arquetípico, o bom e o ruim não existe. O que existe, né, tem esse nosso julgamento moral em relação a isso, aquilo, então exemplos, né, que é sempre bacana trazer exemplo do que seria o que estaria, né, dentro dos arquétipos, né? Sim. A figura da grande mãe, Uhum. a, o velho sábio ali em si, que isso se vocês puderem pensar, lembrar, né? Sempre a gente vai ver nos contos de fadas ali, principalmente, né? Então, igual essas últimas semanas, andei revendo alguns filmes da Disney ali Uhum. em si, né, com a Rebecca, e, cara, muito bacana que a gente vai vendo todos os arquétipos ali presentes, né? Você vê, pô, tem o velho sábio, tem essa figura, né, por vezes da mãe ali, né, Sim. mais agressiva, por Uhum. vezes a mãe também mais acolhedora ali em si, né? Então, são alguns exemplos, né, desse Claro. campo arquetípico, né, Uhum. que vai refletir muito a respeito, né, do que é do que é a experiência humana, né? E a Sim. sexualidade não estaria de fora ali em si, né? Uhum. Então, é interessante a gente lembrar, refletir de como que isso vai aparecer, né? Então, vai aparecer em diversas culturas a partir, né, de estátuas, de símbolos ali em si, né, que vão representar, demonstrar órgãos genitais ali em si, mas colocando de uma forma sagrada Uhum. ali como um todo, né? Sim. Então, é, aqui eu acho que eu não consigo. Depois a gente deixa aqui nos nossos arquivos do chat, Isso. né? Algumas Sim. imagens que vão representar muito bem isso, né? Mas Ótimo. você vê, né? Desde vasos gregos ali em si, né? Que já demonstravam por vezes, né? A sexualidade ali, né? Em cena, né? Mais para frente a gente vai falar um pouco até de artes rupestres, né? Uhum. Como a sexualidade Uhum. aparecia em artes Isso. rupestres. Então, pô, de muito tempo atrás, assim, sabe? A Vênus de. Eu acho que é Wilhelm, uma coisa assim. Qual que é o nome? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para Isso, eu dar ia te essa. falar. Muito Para difícil fazer para eu decorar esse essa nome aí. cópia. Esse nome eu não lembro. É a Vênus de Willendorf. Olha que lindo, né, cara? Mas assim, datada de 25 mil anos atrás, representando, né? Sim. Essa figura, né, voltada à reprodução, né? Essa figura voltada, né, à sexualidade, no sentido de quantas vezes, né, aquilo você repara, né? Quantas vezes a Uhum. gente não tem cultivos em relação à terra, à agricultura. Então você vê, tudo é uma forma, né, de Sim. reprodução, sexualidade, o contato Sim. com o prazer ali em si, né? Sim. Enquanto os teatros ali, né, mais antigos, a gente não vê cenas ali destacadas, por vezes em igrejas católicas, daquele momento mais do renascentismo ali, italiano, né, meu cara? Uhum. Então, assim, é um processo, né, ele é muito interessante, porque ele vai, ao mesmo tempo que ter é, esse cultivo em relação, né, à fertilidade, outros, Sim. né, rituais lindíssimos voltados a isso, né, questão da Pachamama, puxando aqui em si, né, para o nosso lado latino ali em si, né, se eu não Uhum. me engano, na cultura Tupi-Guarani Jaci, que é a deusa que representa a lua ali em si, né, Ótimo. muito voltada a essa parte também, né, da Uhum. sexualidade, dessa parte da fertilidade ali em si, né? Então, Sim. isso, você vê aqui em São Paulo, né? Estamos falando aqui de São Paulo, capital, né? Você vê figuras fálicas ali, né? Em estruturas ali no Ibirapuera. Não é à toa ali em si, né? Então, Sim. tá tudo numa construção ali, né? Que tá nesse Sim. coletivo. E ao mesmo tempo, né? Sim. Isso que é muito interessante a gente pensar e depois a gente vai conectar, né? Com Uhum. o aspecto da pornografia, né? O quanto que tem um potencial de vida no sentido construtor Uhum. ali em si, daquilo que se pode construir, né? Em relação à sexualidade, mas também um caráter, por muitas vezes, destrutivo, porque tá ali Sim. presente, né? Então, é algo assim que vai
carregar a nossa experiência com o nosso corpo, até o corpo, daqui a pouquinho, uma hora que você vai falar um pouquinho mais sobre, né? Mas como as referências, né, de beleza, o ideal desse eu, né, ele vai se Isso. transformando ao longo da história da humanidade, né? Sim. Então, é tudo isso ali, né, que a gente vai carregando e você vê que tá nos dispositivos culturais, né? Mas Uhum. porque também faz parte desse inconsciente coletivo, né? Tá tudo agregado nesse lugar, né, meu caro? Sim. E é interessante que quando você fala do inconsciente coletivo, do arquétipo, eu sempre lembro da questão da patinha, né? Uhum. Que na frente é a pata e o restante a gente olha como se fosse os filhos. É uma forma mesmo ali, né? Como Uhum. se fosse uma forma. E aí você estava dizendo disso, e eu estava pensando aqui também, né? Do que eu separei, do que a gente estava até dizendo. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer para as pessoas, e precisa ter muita intencionalidade de uma forma muito consciente, é a gente pensar que quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de sexo, as pessoas sempre têm uma. E aí, de novo, né? Não estou dizendo todas, porque eu também não posso generalizar, mas tem muito uma questão que, para mim, aí pegando um pouco da tua abordagem, né? Que é dessa questão do inconsciente coletivo, é que como se a sexualidade ou o sexo ele só valesse se tivesse penetração. Se não tiver genitália, não é sexo. Uhum. Não valeu. Né? Então, acho que tem muito esse lugar de olhar, e aí, de novo, eu não estou dizendo que é esse lugar do inconsciente, né, coletivo, mas me parece que é uma referência social de acreditar que a sexualidade ela só vai ser vivenciada, experimentada, praticada se tiver de fato coito. Não estou dizendo que Uhum. não vai ter, mas não é só isso, porque senão a gente vai para aquele lugar que eu disse aqui no começo que a gente limita a nossa sexualidade. Precisa de fato só ter a penetração para que eu possa vivenciar, me experimentar como pessoa na minha própria sexualidade, até para o sexo. Acho que isso é um lugar aqui, uma provocação que a gente precisa fazer, e eu gosto sempre de colocar isso, porque às vezes as pessoas, até mesmo no consultório, vêm com muito sofrimento neste lugar, né? De tipo, se não tiver a penetração, se não tiver um tempo estabelecido, né? E a gente entra muito naquela questão da performance, né? Se a gente pensar. Porque praticar a nossa sexualidade é como se fosse, como não, né? Na verdade, é uma performance. Não, como é que eu faço isso? Né? Tem Uhum. pessoas que gostam de fazer de um jeito, outras pessoas gostam de expressar, manifestar, deixar um fenômeno aparecer de uma forma diferente. E aí a gente começa a se questionar, mas precisa só ser assim? Então isso é importante, porque para além disso, né, dessa questão do genital, eu preciso ir para aquele lugar de eu conheço o meu corpo, tenho aceitação do meu corpo, como é que está esse corpo? Como é que eu também, você falou aí da ligação, né? Como é que eu me conecto com o meu corpo? Porque primeiro, aqui pelo menos do meu lado, eu sempre digo para as pessoas, é importante que eu fortaleça o meu sentido antes de entrar em contato com o sentido de outra pessoa, né? Porque às vezes é aquela coisa, a pessoa acredita que é só desse jeito, mas se eu não fortaleço o meu sentido, ou entendo qual é a minha intencionalidade de compartilhar com essa pessoa a minha sexualidade, pode ser que eu tenha aqui um prejuízo, né? Porque, de Uhum. novo, eu estou buscando uma referência no outro, sendo que eu nem sei o que eu quero para mim. Né? A gente fala muito disso, daquela questão da masturbação feminina, né? Quando a gente pensa assim, da própria mulher poder se tocar, dela poder se experimentar, dela poder entender, e tem muitas pessoas que ficam chocadas de dizer, não, isso não pode. Uhum. Né? Não pode se tocar, não pode se conhecer. Ah, mas você sabe que tem um sugador? Não, mas o que seria isso? Não sei como é, não gosto nem de ver, não gosto nem de tocar. Mas por que não gosta? Uhum. Você nunca tocou? E aí muitas das vezes as pessoas podem dizer, de novo, não são todas, mas muitas pessoas podem dizer, porque é assim que tem que ser. Né? E aí aquele lugar de de colocar a mulher como objeto, né? Então assim, eu preciso desse objeto para me satisfazer. Mas quem faz esse objeto se satisfazer? Né? Então acho que aqui é uma provocação importante para as pessoas também pensar, mas eu queria, pegando esse gancho todo, eu queria muito trazer uma questão de um falatório, porque eu estou entrando aqui no campo do corpo, né, da Uhum. autoimagem, da aceitação. E aí, quando a gente fala um pouco dessa questão, né, olhando mais aqui também para a Fenô, a gente vai ter três tópicos, né? O primeiro é a gente olhar para o falatório, porque você tem, eu tenho, todo mundo tem aquela voz, porque a gente conversa com a gente o tempo todo. A gente conversa com a Opa. gente. O que essa voz está dizendo para mim? E aí o falatório vai muito para esse lugar que não é bom, que é eu não transo direito, a minha sexualidade não é boa, eu acho que eu não performei, eu acho que eu não ofereci prazer para a pessoa. E começa essa pressão tão grande ao ponto de nos limitar neste lugar. E aí é aquela questão, né? Então tem aqui o falatório, que eu gosto muito de um exercício que é o distanciamento, que é, eu até brinco com as pessoas, né? Se você pudesse dar um conselho no seu lugar,
O que você diria? É muito mais fácil a gente dar um conselho para outra pessoa do que a gente seguir o nosso próprio conselho. Então, o distanciamento tem isso, que é um pouco a gente sair desse lugar do falatório e conseguir entender o que está acontecendo. E aí tem 2 pontos também na Fenô, que é a fala falante e a fala falada. A fala falada é essa questão do natural. Então, é assim, tem que ser assim. E a fala falante é quando a gente vai para esse novo sentido. Ou seja, eu me ouço, eu processo, e eu atribuo um novo sentido. Porque a gente não vai olhar para esse lugar de ressignificar, a gente vai trazer um novo sentido. Porque aquele outro sentido, ele não deixa de existir, mas eu atribuo um novo sentido para esse fenômeno. E aí, pensando muito nisso, eu acredito que é sempre importante quando a gente pensar aqui, né, na questão da sexualidade, e aí é outra pergunta aqui para as pessoas que estão nos assistindo agora e vão nos assistir depois, que é, como é que você vem explorando a sua sexualidade? O seu prazer, a sua imagem. Como é que você explora isso? Eu não exploro, eu exploro. E aí muitas pessoas podem dizer, explora assistindo pornô, que a gente já vai chegar lá, né? Que a gente está segurando, eu sei. Daqui a Mas, pouquinho, daqui a pouquinho. porque eu Segura a acredito audiência, Alex. já volta aqui, ó, rapidão. Mas eu acho que é importante a gente pensar e ter uma base. Porque, de novo, às vezes a sensação que eu tenho é como se fosse um estalar de dedos, assim, a gente quisesse aprender as coisas. E não dá para ser assim. Infelizmente não dá, porque a gente não é um robô que você programa e a gente aprendeu e acabou. Precisa de um tempo. Até a IA, na verdade, também, a gente sabe disso, ela não aprende da noite para o dia, ela precisa de um tempo. Né? Então, é muito importante a gente pensar, voltando aqui, para isso. Como é que está assim, o meu falatório? A minha voz que diz sobre a minha sexualidade, sobre o meu prazer, sobre como eu vivencio esse prazer, como é que tá? Eu acho que é importante da gente pensar disso, né? A gente já falou, acho que aqui a gente faz um grande apanhado para entrar na pornografia e a gente ramificar, mas eu queria ouvir você também deste lugar, como que é para você, assim, dessas transformações olhando para a analítica, né? Porque eu sei que também tem esse lugar de como que as coisas se transformam ou não. Você já falou do inconsciente coletivo, mas da cultura. Como é que você enxerga isso, olhando mesmo para a sua abordagem, de como que as pessoas podem, de fato, vivenciá-las através do sentido que elas têm? Perfeito. Olha, é interessante isso, né? Porque dá para a gente. Aí é a parte legal, né? De conversar com outras abordagens, né? Exato. De como algumas coisas se conectam, né? Então, puxando o tema a respeito da individuação, né? Isso. Opa, e se tornar-se si mesmo, né? Então, a gente sabe que a gente vive num mundo cultural e coletivo e que existem regras, existem, né, olhares mais gerais de como que é o certo, o que se deve ser feito, né? Sim. Mas tem algo ali que é muito único nosso, né? E que é importante a gente entender aquilo que pertence, né, ao coletivo e ao individual para que você possa se tornar realmente indivíduo nesse mundo, Sim. né? E poder colocar um pouco mais da sua cara, o seu colorido ali, né? Em relação a todos esses fenômenos, né? E aí Sim. quando o Alex traz, né, essa questão de que, poxa, por que, né, o feminino, por tantas vezes, né, não se permite conhecer a si mesmo, né? Está se afastando do processo de individuação, mas muito em função desse dispositivo de controle, porque a gente vive numa sociedade machista, né? Muito centrada, né, no masculino, tomando as decisões, falando como deve ser o certo, o correto, enfim, Sim. né? Então, percebam, né, como tem uma correlação que está inteiramente ligada ali em si, né? Sim. Unindo essa questão, opa, então, se você não faz parte, né, dos poderosos aqui, esses seres que têm o falo ali em si, né? Poxa vida, né? Você não deve se conhecer, você não deve passar por esse processo que é tão rico em relação à experiência própria, porque é própria, mas também é coletivo, porque quando uma pessoa se permite, né, Alex, Sim. ser feliz ali em si, né, meu cara? Sim. Olha quantas, às vezes, gerações ela vai permitindo que possa assumir esse lugar do amor, Exato. do cuidado ali em si, né, meu cara? Sim. Então, tem esse lugar do corpo, pode lançar. Não, Pode não, falar. desculpa. Eu acho que essa questão, só para não deixar fugir, que você trouxe, ela é muito importante, né? Porque aqui, claro, não dá para a gente aprofundar, mas assim, é interessante como que a gente pode nos convidar a quebrar alguns ciclos, né? Eu só queria deixar esse adendo, Perfeito. porque muitas das vezes a gente entra numa dialética que não tem fim, né? Então, assim, de novo, como que a gente questiona a nossa realidade objetiva? As coisas só podem ser assim, não tem outro jeito.
Mas tem, né? E tem até uma questão, para você seguir, desculpa, que tem uma questão que eu sempre trago, ainda mais olhando para a fenomenologia, né? Que é assim, que a pessoa, né? O paciente, enfim, quem a gente atende, quem que a gente, enfim, qualquer pessoa, ela precisa lidar com seus fenômenos. Uhum. E às vezes o que eu percebo muito é que as pessoas querem que outras pessoas lidem com os próprios fenômenos dela. E não dá para acontecer isso. Eu preciso, de fato, garantir que eu esteja nesse caminho. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível, né? Então, desculpa, é só uma adenda aqui Uhum. que eu queria trazer, porque é Sim. importante lidar com o meu fenômeno. Eu preciso, de fato, Uhum. buscar este lugar e me responsabilizar por isso. Mas aí a Sim. pergunta que fica, como é que a gente lida com isso? Porque não é fácil, né? Claro. Mas desculpa, é só uma adenda aqui para não fugir do que você Não, estava dizendo, que eu perfeito. achei interessante. E pegando nesse ponto, né, alguns autores safados, né, vão jogar essa verdade na nossa cara de que ao a gente escolher ignorar, né, a gente vai estar agindo de má fé. Por que má Exato. fé, né? É porque a gente vai estar permitindo que o outro faça as escolhas que tangem apenas a sua vida, a minha, né? Então, isso é uma maneira de colocar, né, essa responsabilidade no Sim, outro em algo que é tão íntimo e pessoal, né? E aí aquilo, exato. quando a gente consegue quebrar essa corrente, né? Você vê que neuroses familiares ali em si, elas vão se rompendo, porque elas não vão Uhum. se mantendo as mesmas, vão ganhando Exato. novas cores, né? Vão Sim, ganhando novas profundezas ali em sim. si, né? Então, perfeita essa colocação, meu amigo, porque tá muito nesse sentido, né? Então, o que que a gente pode pensar, né, nesse processo ali, um pouquinho além nesse sentido, é de como esse corpo, né, que vai ser um convenhamos, né, a nossa primeira e única casa, né, real, concreta, que a gente pode Sim, estar hoje aqui em São Paulo, se mudar ali para o Nordeste, ir claro. morar fora do país, mas o nosso corpo ele vai ser o mesmo, né? Então esse corpo vai ser uma construção, né, tanto cultural, uma construção por vezes inconsciente, né, nesse sentido, né, Sim, do que é a beleza. Não tocamos no assunto, né, das zonas erógenas ali em si, né, o quanto que, pô, a gente está concentrando nas genitálias, muito em função dessa construção, né, coletiva, sim, desses dispositivos, né, exato. mas, poxa vida, né, é igual o Alex comentou, por que tem que ser sempre a penetração, né, Sim. dentro das relações? Porque acaba virando uma regra, acaba E é uma virando uma regra referência da também, maneira, né? e acaba sendo única ali em si, né, enquanto, pô, isso pode ser explorado, porque aí que tá, né, no momento que a gente se permite, né, explorar o Uhum. próprio corpo ali em si, né, Sim, Alex, a gente vai entendendo as nossas potencialidades. E aí, né? isso. Isso. Nossa, isso é perfeito. Desculpa de novo, é que você está trazendo, eu preciso falar Tamo disso. Porque junto, irmão. quando a gente fala de sexualidade, é muito importante a gente sempre pensar que sexualidade é um lugar onde a gente precisa ter autonomia. Uhum, E não só na sexualidade, obviamente, mas assim, se eu não me conheço, se eu não sei os meus limites, como é que eu vou ter autonomia perante ao outro? Então, de novo, eu fico muito refém do outro. Eu gosto muito de trazer uma alegoria que é, me parece que o outro fica aqui e eu preciso deixar de existir para que o outro possa existir. E na verdade não tem que ser assim. Precisa ser, eu preciso estar aqui. E a gente pode uhum. equilibrar este lugar, né? Então acho que isso é importante. Desculpa de novo, porque eu achei que não dava Com para deixar passar certeza. a questão Não? de como que a sexualidade ela precisa ser autônoma. Ela precisa. Eu não posso dizer ao outro, por exemplo, eu vou transar com você, eu vou praticar aqui a minha sexualidade. De novo, quando eu digo transar, não é o coito, não Uhum, é só o coito, isso é uhum, importante. Mas quando a gente vai ter relações, enfim, a gente vai se conectar, tem muito essa questão de o que você gosta? Não sei. Como você não sabe? Então, se você não sabe, você pode aprender. Você uhum, pode questionar essa realidade objetiva. Mas você também pode, com a sua parceria, você pode compartilhar com a pessoa. Assim eu gosto, assim eu não gosto. Ou tem aquela questão, né? Que é aquela coisa de quando a gente entra em relação de conjugalidade, tem muito aquela questão de a gente se alinha, a gente conversa. Eu acho que isso é importante também da gente poder trazer, porque as pessoas precisam alinhar, conversar. E não é comunicar. Mas eu achei que você devia entender. Tem uma pergunta que a uhum. gente já fala, e aí eu acho que é super importante isso, de comunicar e alinhar. E aí a gente já está quase aqui, tem 10 para as 10, a gente tem mais meia hora, e aí eu Uhum. queria muito que a gente desse um cavalo aqui assim, eu ia falar um cavalo de pau. Pode, a gente está falando de sexualidade e pornografia, pode falar pau, né? Com certeza. Pode, está liberado. Hoje está liberado Acho que aqui. tá. Não sei o horário, estou falando É, besteira que depois vão me cancelar. Mas eu acho que é uma questão que a gente precisa comentar. é, e a gente vai agora entrar um pouco mais na pornografia, mas só da gente seguir também que é como é importante
a gente também ter consentimento. A gente precisa ter esse lugar do consentimento. Porque, assim, eu não posso fazer pro outro. Teve um dia desse que eu tenho preguiça, né, de rede social, confesso aqui. Mas eu tava vendo um caso que a moça estava dizendo naquelas caixinhas, né? Meu marido me obriga, ou meu marido me faz assistir pornô homossexual de gays, né? Para que ele possa gozar. Ela não falou com essas palavras, mas aqui não tem problema. Acho que, enfim, somos adultos, a gente tem que falar o que de fato é. E eu fico pensando, mas e a pessoa falou, sofro, então não tem consentimento. Porque sem consentimento, eu tenho um prejuízo, seja ele psicológico, seja ele fisiológico, né, no sentido do corpo, tudo. Então, é importante também a gente ter este lugar, né, de tem consentimento? Ah, mas eu tenho medo de perder o meu relacionamento. E aí, por isso, claro, que a gente vai, como eu digo para as pessoas que eu atendo, é uma jornada. A gente vai descobrir por que tem esse medo. Por que tem essa questão de não buscar o seu sentido. E aí, amigo, aqui olhando a hora, tô olhando, tá vendo? Hoje eu tô espertinho. Perfeito. Tá ligado. Exato. Tá ligado. A gente volta em algumas coisas que eu acho que a gente pode falar, mas eu queria muito que a gente entrasse agora na pornografia, que é um tema que é muito falado, é muito discutido, e às vezes as pessoas apresentam fórmulas mágicas que a gente fica olhando e assim, olhando por uma questão científica, sabe que não vai dar certo. Né? A gente sabe disso. E aí, como que é para você olhar para este lugar da pornografia, principalmente pela tua abordagem? E tem uma pergunta aqui, eu já vou botar, eu não consigo ver a foto que está muito pequena, mas é pertencer. Desculpa, antes da gente seguir. Como vocês enxergam a sexualidade quando um Trump da vida assume papel político para a sexualidade? Ele saiu dessa autonomia? O que acham? Essa é uma ótima pergunta, eu vou deixar aqui e a gente volta, porque tem aqueles 10 minutos ali que a gente vai ter, e a gente responde aqui, tá bom? Acho que para a pessoa que é pertencer. Eu não consigo ver a foto, porque está bem pequena. É a minha grande colega, Cris. Pronto, Cris. Psicóloga, perfeita. Perfeita, Cris. A gente volta aqui para falar disso um pouquinho. Legal. Tem aqui a Valéria falou. Desculpa, vamos seguir. Vamos falar da pornografia. Valéria, a gente já no final ali a gente responde as perguntas e eu vou separando aqui, tá bom, amigo? Porque, Alex, vai acabar ficando com você, porque aqui eu não faço ideia de onde estão esse chat, tá bom? Então, sei que vai depois mandar bala nessa... Desculpa, mas eu vou lendo aqui com você. Tá, e aí, vamos entrar então agora na pornografia. Né, que é uma questão, e lembrando, eu acho que uma parte importante da gente falar da pornografia, que as pessoas acreditam que a pornografia só é o vídeo, né, tipo, eu assisto mas na verdade pode ser vídeo, pode ser imagem, pode ser texto, e às vezes quando você entra dentro de algumas redes sociais, é como se fosse um lugar de pornografia, porque tem muita exposição, né, tem muito esse lugar de você poder consumir a pornografia. Como é que você vê essa questão da pornografia pela sua ótica e da sua abordagem? Vamos lá, né? A pornografia, meu querido, igual nas nossas reuniões, tem sido um debate complexo, assim, sabe? Da gente poder entrar num consenso, eu acho que aqui a gente não vai encontrar uma resposta única, né? A gente vai poder realmente expandir, né? A respeito do como que ela está se manifestando aqui na nossa realidade, com os nossos jovens, adolescentes que normalmente estão iniciando a sua vida sexual a partir da pornografia e não do contato com o outro, né? Então, isso acho que é algo que a gente ainda vai ter muita coisa ainda para refletir, muitas lives, muitas conversas aqui, né? Para poder entrar num meio termo e a gente começar a caminhar nesse sentido, né? Vamos lá, né? Enquanto a gente tava dando uma olhada, pesquisada, né? A gente caiu nesse lugar, né? A gente realmente falou, tipo, é um fenômeno tão recente, e aí que tá, né? A gente vê por meio das imagens da Serra da Capivara, ali no Piauí. No Piauí, isso mesmo. Eu aprendi muito Piauí, com você com essa imagem, viu? Eu aprendi. Pô, incrível, né, cara? Você fala assim, poxa vida, né? A gente fica tão acreditando que é uma coisa do momento, mas a representação sexual, né? Vamos então trazer por esse viés, né? Ela sempre existiu na humanidade ali em si, né? Ela sempre existiu e vai continuar existindo. Mas tem algo assim que é muito único em relação a essa experiência que a gente tem no momento atual ali em si, né? Exato. Então, a pornografia, e aí você vai me complementando, tá? Claro, por favor. A gente vai carregar, né, tanto os aspectos positivos ali que estão presentes, porque aqui a gente não vai assumir um papel moral, né? Claro. Mas a gente vai entender o quanto que a pornografia, por muitas vezes, né, vou dar um exemplinho do que seria um tópico positivo dela ali em si. Sim. Né? Vamos pensar
um jovem homossexual numa família que não permite que ele manifeste essa sexualidade, né? Vai ser por meio da pornografia que ele vai encontrar uma referência e vai encontrar um caminho por muitas vezes. Quantas pessoas já não passaram por essa história? Sim, eu acho que um ponto importante que você traz, e aí a gente precisa, às vezes, de desmistificar alguma coisa, né? Uhum. A pornografia, tem algumas pessoas que falam assim, vamos falar assim, né? Hoje eu tô cansado, quero ver um pornô aqui rapidão, vou me masturbar e vou dormir, tô cansado. Qual é o Uhum. mal que tem nisso? Agora, a partir do momento que essa questão, ela me traz prejuízo nas minhas relações, na minha sexualidade, que, por exemplo, para que eu possa exercitar a minha sexualidade, eu só posso exercitar através da pornografia ou do que eu assisto ali, aí a gente vai para o campo que realmente não é uma questão saudável, né? Eu acho que isso é Perfeito. importante também, para a gente não colocar um valor aqui em cima de não pode assistir pornografia. Quem somos nós, né, para dizer se as pessoas podem ou Pois não? é. Mas é entender este lugar. Lembra, de novo, por que eu preciso da pornografia? Uhum. Hoje eu só quero, né? Vou bater uma aqui, vou assistir e acabou. Ótimo. Não, eu não consigo. Como o caso que eu trouxe aqui, né, ali do companheiro, do parceiro da pessoa que colocou, que ele só consegue ejacular ou gozar se ele assistir junto com ela uma pornografia gay. Então, quer dizer, e aí a gente, claro, não tem como saber, né? Porque pra gente tudo depende, é entender. Ele tem desejo de transar com outras pessoas? Ele não tem desejo? Ele tem desejo que a esposa, a parceria, aí vai para este lugar. Mas percebe que aqui tem um prejuízo, que é um prejuízo psicológico. Não tem o consentimento dessa pessoa. E aí acho que é importante, só uma adenda aqui, desculpa, que você estava dizendo, que é isso. A pornografia, ou qualquer outra questão, ela não pode ser prejudicial. Ela não pode Uhum. limitar, né? Quem sou ou os meus desejos neste lugar. Então, vou assistir um pornô. Te faz mal? Não, mas eu só consigo gozar, ejacular, enfim, assim. Então, isso é prejudicial. Porque eu preciso, de Uhum. fato, entender. Aí a gente vai entender o porquê, né? Sim. Ou a gente vai para aquele lugar da referência, né? Tem muito isso de... Qual é a sua referência de sexo, de sexualidade? Pornô, que é aquele lugar onde as pessoas precisam transar por 40 minutos, todos os ângulos possíveis e imagináveis, onde aí você olha, né, desse lugar, o homem fica ali transando e não ejacula nunca, então eu também quero fazer assim. Uhum. Eu vou me medicar, eu vou aplicar algumas injeções, porque eu também quero esse lugar. Mas por que você quer esse lugar? E aí a gente volta naquele lugar, né? Uhum. Essa é a minha referência. Então, acho que a pornografia, é importante a gente dizer, né? Não é, como você estava dizendo, eu concordo, eu aprendi muito com você com aquela imagem lá que você compartilhou comigo, mas esse lugar é importante da gente entender. Tem um prejuízo ou não tem um prejuízo? Porque, cara, sei lá, tá cansado, quero dormir, só quero rapidinho aqui, 2, 3, 4, 5 minutos, tá tudo certo, Uhum. né? Mas a gente sabe que tem pessoas, né, Lucas, que ficam horas consumindo conteúdos pornográficos. Horas, horas e muitas horas. E aí a pergunta é, por quê? Né, como eu já Uhum. disse, eu não quero saber das respostas, eu quero saber das perguntas para que a gente vá para este lugar. E aí, Perfeito. continua aí, eu acho que é só aqui importante, e um Uhum. ponto. E eu vou te dar essa deixa aí para você entrar e seguir. Como que a pornografia ela pode distorcer a nossa realidade? Porque a gente não transa daquele jeito. De novo, né? A pornografia não tem, eu não sei, né? Mas assim, a maioria que as pessoas consomem é muito no sentido de precisa ter o coito, a penetração, precisa, né? Tem até um pessoal que brinca que é a britadeira, né? É uma Uhum. britadeira sem parar. E assim, precisa Uhum. ter aquele lugar de, nossa, tá ótimo. Aí você vê assim, as pessoas transam daquele jeito de verdade. As pessoas conseguem naturalmente, todo mundo, de uma forma muito espontânea, muito natural, vai para aquele lugar. Eu acho que a pergunta é essa também de entender, né? De como ela distorce a realidade. Porque não é uma realidade. É um produto que é feito para que as pessoas possam consumir. E aí, como que Uhum. liga isso? Duas expressões me tem muito como referência o filme Shame. A Marília colocou aqui, desculpa, eu só fui passando, mas eu vou lendo depois, tá bom? Tem algumas pessoas que comentou, a Tami comentou, o Emerson comentou, a Marília colocou aqui Boa. também. E aí eu acho que esse lugar é da gente pensar o quanto que a pornografia pode limitar ou não a nossa sexualidade, que eu acho que é o que a gente começou Perfeito. falando aqui, né? Porque Sim, sim, assim, sim. só dá para ser assim? E aí, de novo, eu vou voltar aqui naquela questão da realidade objetiva. Só dá para ser assim? Não pode ser de outro jeito? E acho que é para as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir depois, assistir, né? Por xixi depois, eu tenho uma outra pergunta que é também, qual foi a última vez que você se permitiu explorar todo o seu corpo?
as suas zonas erógenas? Qual foi a última vez que você fez isso de uma forma espontânea? Não agora aqui que eu estou provocando, né? Obviamente. Mas pode ser também, né? Se as pessoas quiserem depois. Mas eu acho que é importante este lugar. Então, de novo, a gente ir para o lugar que a pornografia ela vai para o campo do prejudicial quando ela rompe e ela reverbera essa ilusão, porque não é, ela distorce uma realidade. E quando distorço a realidade, eu vou para onde? Eu vou para a frustração. E aí eu fico tentando buscar isso o tempo todo. Não, na próxima tem uma forma diferente de fazer. Eu vou tentar fazer, mas será que se eu falar para minha parceria vai dar certo, não vai dar certo? Ou seja, olha o quanto é prejudicial, sendo que a pessoa podia explorar outras questões na realidade e não da forma que está presente ali na pornografia. Claro, a gente está falando de uma forma muito resumida, porque não dá tempo, que também aqui não é uma jornada terapêutica, que é importante a gente dizer, mas aí a gente vai para um outro lugar que às vezes é entender por que é importante você consumir tanta pornografia. Porque sempre tem uma intencionalidade, principalmente para a fenomenologia, porque a gente não faz as coisas inconscientes. Desculpa, Lucas. Para a fenomenologia, a gente vai muito para o lugar do intencional. Tudo é consciente. Então, às vezes, eu consumo muito pornografia porque eu tenho medo da performance que eu vou ter. Mas aí eu preciso ter coragem, claro, e a gente vai ajudando as pessoas dentro deste lugar para que elas possam se dar essa resposta. Dito tudo isso, agora quero ouvir você também, como que é legal, você legal, aí, né, do seu lugar, de essa questão do vício, da pornografia, dessa distorção da realidade, como que é isso para você? Não, cara, pô, muito bacana, né? Porque a gente vai vendo as pequenas diferenças ali, né, no campo da teoria ali em si. Mas uma coisa assim que é muito, muito bacana, né, é que aí eu vou olhar não necessariamente para um lugar tão consciente, porque Ok, a gente claro. vai trabalhar muito nesse aspecto, né, da formação dos complexos, o vício nesse lugar muito inconsciente ali em si, né, e é aquilo, Sim. né, a gente podendo trabalhar, elaborar os complexos, né, aí a gente vai colocando luz em relação àquilo, né, e igual você aliviar um nervo ali, um músculo, né? Você pressiona para que aquilo estire ali, né, de certa forma. Então a gente olhar muito nesse sentido, né? Mas Sim. algo que vale a pena agregar, né? É isso que você traz, né, Alex? Que mesmo a gente entendendo que também existem aspectos positivos, né? Nessa troca, nessa relação ali em si, né? É Sim. importante a gente lembrar, né, que hoje a pornografia ela é produzida por uma indústria. Uma indústria, né, que vai visar um lucro, né, meu cara? Então, Isso. é uma indústria que não vai estar ligando muito se você pô, tá se descobrindo nesse Não. processo, se você está aproveitando esse explorar o próprio corpo, né? É uma Exato. indústria que vai ter o desejo de que você se vicie, que você continue ali conectado, Perfeito. que consuma e consuma, porque entre um vídeo e outro vai ter uma publicidade, né? E Perfeito. como ela faz parte desse todo, né? Ela vai colocar, né? Os corpos, as relações como produtos, né? A serem consumidos, né? Então a gente Exato. cai nesse lugar, né? Dessa objetificação ali muito presente, né, meu cara? Isso. Então ela vai ter esse caráter, né? Realmente de certa forma, só manter esse ciclo, né? Essa roda os dispositivos de poder que o Alex falou lá atrás, lá no começo da live, né? Sim. E é doido que tá passando rápido, não tava me atentando ao tempo, né? Não, fica Realmente, né? tranquilo, a Foi gente tem lá no, tempo. A gente tem tempo. Pode ficar foi tranquilo. Temos, lá no temos começo da 27 live, minutos. você vê, né? Então, tem toda essa conexão, né? Vai ser uma Sim. produção realmente industrial, né? Que vai ter tantos aspectos positivos e Isso. negativos. Exato. Então, um aspecto, né, que é muito importante da gente levar em consideração, né, é que por vezes realmente tem atores e atrizes ali, né, que estão, pô, felizes, estão ganhando o dinheiro deles, né, mas e o campo da exploração sexual? Sim, E isso é o um ponto campo ali em importantíssimo. si, né? Uhum. E o campo de pessoas que estão em situação ali de vulnerabilidade e se veem condicionados, colocados naquela situação, né? Isso. Então, até um tópico, né, que, pô, eu conversei com o Alex ali antes, né? Se a gente vê a lista, né, os top 10 itens mais pesquisados ali em si, né, do nosso país, né, foi no Pornhub, que é Isso. um dos sites mais famosos ali em si, né? Sim. E dentre esse top 10, há pesquisa em relação, por exemplo, corpos travestis. E o Brasil é o país que mais mata travestis, pessoas trans no mundo. Então, olha a divergência que está rolando por aí. Sim. Olha como é um espaço também, né, de muita violência ali em Exato. si, né? E aí, pô,
há estudos ali que mostram, né, o quanto que, pô, a questão do corpo negro, né, a questão ali em relação aos Estados Unidos do corpo latino, né, o quanto é visto muito nesse lugar da submissão, nesse lugar da Exato. obrigação do prazer ali em si, né? Então, a gente vai Sim. vendo que tem estruturas psicológicas do lugar da individuação, tem, mas também muitos aspectos coletivos e culturais que vão se mantendo, vão se estabelecendo num diálogo muito desse poder ali mesmo, né? Sim. Então, é importante, né, a gente lembrar que tem, de certa forma, até esse vício, né? Ele tem um lugar muito próprio ali em si, né? Uhum. Dessa responsabilidade social, né? E Exato. aí, fazendo uma relação de como a gente, em termos mais analíticos, esse campo individual, né? Saindo também um pouquinho do coletivo, né? Claro. De que vale a pena a gente refletir, né? O quanto, né, que esse indivíduo está buscando, né, na pornografia a sua fantasia, né? E ela é insaciável. Quantas vezes, né, que pô, você assiste aquilo, te dá um prazer ali, pô, você goza, vê um sentimento de vazio depois. Sim. Com, isso é muito comum ali na clínica, né? O quanto que Exato. esse vazio, ele surge, ele aparece. Então, opa, tem algo aqui que não está interessante, né? Porque a gente vê um pouco dessa contradição, né? Porque a sexualidade é a relação do desejo, da troca em relação a uma figura ou outra, né? Claro que não são todos os desejos que a gente vai realmente cumprir ali em si, né? Porque existem desejos que aí sim estão no campo do. Esses devem ser devolvidos aqui para a inconsciência, devem ser guardadinhos ali em si, né? Tem coisas assim realmente muito violentas, né? Sim. Mas aí que tá, né? Essa fantasia, Uhum. né? Uhum. Ela tá fraca desse indivíduo. Como que ele está fantasiando o próprio corpo, o desejo? Isso. É um roteiro ali que está aparecendo, é um diálogo ali pontual, né? Tem até, pô, essas disquetes do Porta dos Fundos que é muito engraçado, né? Que o cara ele vai lá, ele quer ser motoqueiro da pizzaria, né? Ele quer levar porque ele sabe o que vai acontecer quando leva a pizza, né? Enquanto na realidade, né, cara, nada daquilo acontece, né? Ninguém vai te falar, nossa, entre aqui, tá? Mas isso é Pode até importante. acontecer, né? Pode até acontecer, mas pô, vão ser poucos os casos, né? Então essa fantasia ali em si, né? Isso é Ela, um bom ponto. É um bom ela, ponto. ela passa a ser, né, igual desse exemplo clínico ali que você trouxe, né, ela passa a ser um movimento unilateral. E a sexualidade, né, Sim. uma troca. Então, cai novamente nesse lugar do poder, do controle, Exato. do domínio, Sim. né? E a Sim. gente perde algo que é muito importante, que é essa função, é, essa função transcendente ali em si, de trazer, de se apropriar em relação aos conteúdos inconscientes, Sim. de trazer à tona, né, esses aspectos das possibilidades, de conhecer, né, cada vez a respeito do corpo, né? E aí Isso. algo que também eu e a Bárbara lá na época do TCC a gente falou muito ali em si, né, foi a respeito desse aspecto da alteridade. A alteridade, essa troca, aquilo que o Jung traz da experiência da união, da vivência da união ali em si, né? Uhum. Isso fica de lado, porque é algo totalmente individual, é unilateral, não tem. Aí que está, ao mesmo tempo que você está recebendo, né, Uhum. um certo prazer, é, você não está de fato ali em si, né? Você está vivendo algo muito nesse campo individual, né? Enquanto Exato. essa troca, ela aí que tá, né? Sejam a dois, a três, o que os contratos permitirem, né? Exato. Tá tudo certo ali em si, E né, cara? isso é importantíssimo, né, que você traz. E aí, de novo, né, por isso que a gente, eu acho que acredito que foi muito importante lá quando a gente falou bastante aqui no começo de sexualidade, porque é Uhum. isso, porque às vezes as pessoas elas tomam uma atitude, por isso que aqui a gente vai muito do intencional, tá? Uhum. Muito consciente neste lugar. Mas se eu não entendo, o que vier é lucro, né? A gente vai muito para esse lugar. Acho que o que você trouxe que é importantíssimo de Tá. entender até onde vai, né? Uhum. Acho que você falou muito bem dessa questão do lucro, mas também tem aquela questão, né? Porque este lugar é uma dialética, né? Eu produzo o que eu faço você acreditar que você precisa. E aí eu continuo Uhum. produzindo porque você consome. E assim a gente vai nesse ciclo sem fim. Porque eu vou para aquele lugar, eu sei.
o que é bom. Eu dito o que é. Eu dito o que precisa ser visto. Eu dito qual é a tendência, né? E aí, se eu não me conheço e não entendo de fato o meu sentido, a gente vai para este lugar. E aí é assim, se você está dizendo que é isso, e não dá tempo, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer. Não é assim, fácil, vou parar agora e aí de novo. Acredito que para as pessoas que estão nos assistindo, vamos assistir depois, não é fácil esse lugar. Por isso que a gente diz, é uma jornada, precisa de fato investir esse lugar, para que eu possa entender o meu sentido, para que o sentido do outro não me atravesse. Né? Então, quanto mais eu entendo o meu lugar, mais eu fortaleço o meu sentido, aquilo não me reverbera de uma forma estranha. Precisa ir para este lugar. Eu acredito que isso é importante. E o que você trouxe assim da indústria, eu não vou nem comentar, porque assim, nota 1000, parabéns, palmas, que eu não consigo dar palmas aqui, mas enfim, eu acredito que foi muito importante para ter este lugar, né? Entender o que eu consumo, como que funciona. É um entendimento, é uma responsabilidade social também, né? Se a gente for para este lugar. E aí, agora vamos falar, porque a gente falou, tem a pergunta da Cris, tem outras perguntas aqui também, tem alguns comentários que eu vou tentar ler todos, mas eu queria algumas questões. Porque a gente sabe que, como diz o pessoal, a vida não é fácil, né? Nem tudo é bonito. Nossa, vocês falaram como se fosse muito fácil. Então, quer dizer, eu chego lá, transcendi? Não, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Só que a gente tem vários mecanismos, a gente tem vários acessórios que podem nos ajudar. Por exemplo, para as pessoas que estão aqui, por exemplo, pessoas, né? Quantas mulheres que estão nos assistindo ou vão nos assistir conhecem ou já viu o que é um sugador ou um masturbador? Homens que estão aqui, né? Pessoas, melhor dizendo, né? Para eu me corrigir aqui, pessoas que têm vaginas, conhece um masturbador, um sugador, pessoas com pênis. Já viu que existe um masturbador masculino? São perguntas que às vezes pode parecer muito simples, mas que faz toda a diferença. Ou casais, né? Pessoas que estão aqui que podem dizer assim, eu explorei o meu corpo, nós nos exploramos. Acho que isso tem um lugar importante, porque às vezes as pessoas podem ir para o lugar de não sei nem que isso existe. Porque a gente foi muito para o lugar que o sexo, a depender do que é, e se sair de uma heteronormatividade, ele é sujo. Né? Tem aquela questão do poder do saber. Não pode pensar nisso. E isso, não, de jeito nenhum. Mas calma, se eu tô com a minha parceria, tem um consenso, não tem prejuízo, por que a gente não pode fazer? Se no nosso contrato pode, por que não posso fazer? E aí, claro, a gente é atravessado por isso porque nós somos seres sociais, a gente vive dentro de uma cultura, né? Então, é importante pensar, só que aí eu queria trazer e começar aqui pra gente ir, porque daqui a pouco eu também acabo te ouvir também, da gente, assim, algumas dicas para as pessoas poderem também pensar, depois que a gente explanou tudo. Não dá, porque senão a gente ficaria aqui o dia inteiro para falar sobre esses temas, porque são importantes. Mas assim, por que a minha sexualidade precisa ser rígida? E quando a gente diz rígida, é a rigidez mesmo. Né? Tenho desejos, mas não entendo porquê e não entendo como. E claro, existem pessoas profissionais para isso, para que a gente possa auxiliar as pessoas, para que elas lidem com essas questões. Porque eu sempre digo para as pessoas, eu não sei de nada. Porque como que se eu só sei de mim? Eu não sei do outro. Mas eu entro naquele lugar do espelho. Eu tô aqui para te ajudar, para que você possa se ouvir e entender o que está acontecendo. Então, acho que tem essa questão, né? Dos papéis sexuais não serem rígidos. Então, não acreditar que é só a questão do coito, que precisa ser uma britadeira, né? Como o pessoal às vezes brinca, dizendo que precisa ser assim. Mas Alex, poxa, eu queria, assim, ter muitos orgasmos. Ótimo. Então, vamos entender, você já teve um orgasmo? Porque é interessante, né? Porque as pessoas às vezes passam muito tempo nas redes sociais, mas culturalmente dizendo, elas não gostam muito de ler. Porque existem, claro, estou falando de questões, pessoas sérias, né? Questão científica. Não estou dizendo aí de coisas de 1 minuto ou 30 segundos que vai te ajudar como transcender na vida, né? Não estou falando deste lugar. E aí, tem algumas questões. A principal, para você que está nos assistindo também, principalmente que o Lucas está aqui também, que é um psicólogo também, junto comigo, eu gosto muito disso que eu até anotei aqui, né? A pessoa psicóloga, ela não vai adicionar desejo em ninguém. Porque às vezes chega no consultório e, então, eu vim aqui porque eu quero que você me ajude a ter, assim, muito tesão, muito desejo. Eu quero transar todo dia. É como se fosse uma
toma aqui, vou colocar em você aí, agora você vai começar a transar toda hora. E não é isso, né? Porque, de novo, a gente precisa lidar com as nossas coisas. Ah, mas eu sinto muita dor quando eu vou, de fato, ali transar e ter a penetração. Então, existe um campo multidisciplinar, né? Existem pessoas que são terapeutas sexuais, existem pessoas também, eu não sei nem se a Ana está aqui, acho que sim, talvez. A gente vai para o pessoal da fisioterapia, né? A fisioterapia pélvica também, a gente entender esse lugar. Ah, mas eu tenho vaginismo, eu tenho endometriose, eu tenho outras N questões. Então, precisa entender, de novo, com pessoas especialistas, porque é um trabalho multidisciplinar, né? Para entender este lugar. Ah, eu tenho ejaculação precoce. Me diga melhor, como é essa ejaculação precoce? Ah, eu demoro 10 minutos para gozar. Vamos ver, assim, né? O que é este lugar? E aí a gente entra de novo nessa referência, né? Eu estou passando tudo aqui porque eu estou dando tempo, mas eu quero te ouvir para a gente finalizar, quase finalizar, porque tem a pergunta daqui de outras perguntas. Mas é trazer, e tem até uma questão importante, que esse negócio aqui é da Denise Figueiredo e da Marina Simas de Lima, que é uma questão, que é isso aqui, né? Eu gosto muito disso aqui, que é, vamos falar... É isso, tá ao contrário, mas eu vou ler, tá? Vamos falar de problemas sexuais, que é importante. Tem, assim, são coisas que você pega. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, você tira uma carta com a sua parceria, ou eu gosto de fazer isso para algumas pessoas que eu atendo, você tira. E aí, aqui tem uma pergunta para você responder, que é basicamente, por exemplo, alguma situação vivida na adolescência prejudica a sua sexualidade hoje? Então, você vai trazendo e você vai perguntando, né? A confiança tende a favorecer a entrega na relação? Como você entende isso? E aí você vai para o autoconhecimento, que não é fácil, mas ele é importante, é necessário. E aí, para te ouvir também, a gente entrar aqui, claro que eu sou da fenomenologia, eu tinha que te perguntar isso, né? Como é que foi para você e como é que você sai daqui dessa live hoje, assim, no sentido de poder ter compartilhado sobre a sexualidade, sobre a pornografia, o que você gostaria também de compartilhar com as pessoas deste seu lugar? Foi muito prazeroso. Antes de qualquer coisa, foi uma delícia, cara. Mas brigadão, né? Claro que a gente ainda vai continuar um pouquinho, né? Brigadão pela oportunidade, pela parceria ali, né? Eu que De muito agradeço. tempo. Vamos Sim, construindo mais vezes, né, esse diálogo, porque, com pô, certeza. confesso que estava nervoso ali antes, né? Nunca tinha participado de uma live, né, antes, mas é algo muito bacana, né? Ótimo, Algo assim, tem os seus desafios, mas, cara, que experiência legal. Essa hora aqui, ó, passou muito rápido, cara. ótimo, Muito, muito bom, né? ótimo. Mas o que que eu acho que a gente pode agregar, né? Colocar de que a gente não veio aqui, né, com essa missão de colocar, pô, uma resposta igual, pô, essa questão que tem sido debatida hoje, eu acho que deu uma diminuída ali em si, né? Pô, vamos levar nosso filho ali, né? Porque ele precisa passar por essa cura gay. Rapaziada, que isso? Pô, se você conhece um psicólogo, uma psicóloga que faça isso, meu, fuja, sabe? Porque, gente, como que eu, como que o Alex, a gente tem a força de interferir em algo que é tão próprio do indivíduo? A função aqui do psicólogo, minha gente, não é essa. Sim. A gente vai participar nesse campo da individuação. Não sei qual é o nome que o Alex vai dar para esse termo, mas é esse caminho ali em si, né? De cada um poder se realmente conectar ali consigo e entendendo que, pô, eu vou ter as minhas diferenças no campo cultural, do que eu vou gostar, onde vai habitar o meu prazer, onde não vai habitar. Sim. E é importante a gente poder colocar isso ali em prática, e aquilo que o Alex comentou, acho que muito bem, né? Às vezes a gente fica muito, às vezes, nesse lugar, né? Pô, mas daí a gente está pressionando, né, o público a entender a respeito de você, né? Mas é importante, né? Claro que você não precisa ter uma resposta definitiva, né? Não tem Sim. que ser rígido nesse sentido. Mas, convenhamos, se você não entender a respeito de si, né? Outras pessoas vão fazer você entender a partir do viés delas em si. Exato. E aí a gente perde a beleza, o encanto da vida, né? Que são, ao mesmo tempo que é cansativo, né? Por ter que conviver com tantas pessoas diferentes, com tantas opiniões absurdas ali em si, né? Tantas Sim, posturas e gostos diferentes, né? Mas é isso que constrói, né? claro. A nossa totalidade enquanto nação, enquanto cultura, enquanto coletivo ali em si, né? Então é algo que pode ser muito rico, né? Claro, com Sim, muito diálogo, respeito. E aí a gente cai novamente nessa questão voltada às relações ali, né? Independente da configuração que ela tenha, né? Mas que haja diálogo ali na relação.
que haja esse respeito, né? Até teve alguns temas que a gente acabou não circulando tanto na nossa live, né? Mas você vê que tem algumas práticas sexuais que até causam roupa, uma certa angústia ali na gente, pô, como tem violência, né? Como tem uma prática assim agressiva, que coisa terrível, né? Mas Sim, a gente já parou para pensar que por muitas vezes essas práticas têm o contrato, tem um diálogo bem mais firme e respeitado do que isso que a gente chama da relação heteronormativa, comum ali em si. Poxa vida, né, gente? Então, sim, tem muito desse caráter, né? Então, sim, independente, né, da maneira como a gente expressa essa sexualidade, isso é muito importante, que haja o diálogo, né? sim. Que possa ser respeitado, né, o tempo de cada um nesse processo, mas que não deixe de se permitir explorar ali em si, né? Porque é aquilo, é uma camada, não é a totalidade da nossa definição enquanto Claro. pessoa, enquanto sujeito, né? Uhum. Mas é uma camada importante na nossa relação com o mundo, com a vida, com nós Exato. mesmos ali em si, né? Então, não deixem de vivenciar isso, Sim, sabe? Eu acho que passa muito por esse caminho, né, meu caro? claro. Eu acho que é por aí ali em si mesmo, Mas né? não me Mas nesse caminho, né? não me enrola que eu te fiz uma pergunta. Opa, Assim, não, é porque você sabe, né? A tá. fenomenologia está em mim. Me dê uma palavra, assim, como é que foi para você poder compartilhar disso? Um sentimento, uma Hum, emoção, como é que foi para você se pudesse aqui, para o ah, pessoal poder compartilhar com o pessoal? olha, foi um desafio, Aham. porque são igual. Quem me conhece sabe, e nesse Não caminho de tá novo, cancelado, que não tá. que é aquilo, né? Igual na psicologia analítica, a gente aprende muito a respeito desse olhar, né? De que a gente vai ter esse olhar mais introvertido, extrovertido, né? Isso, Claro, mas vai ser uma disposição, né? Isso não vai definir, né? Então, mesmo sendo um psicólogo, por vezes, né, é claro. mais quieto, ele faz alguns apontamentos, né? Acredita muito nessa troca, né? Sim. Esse lado da extroversão nem sempre ele é trabalhado ali em si, né? Mas Mas é muito trabalhou, vai. bacana, né? É Trabalhou muito ótimo. bacana poder vivenciar isso, né? E eu acho que Ótimo. a minha expectativa, né, de agregar na vida de quem aqui está assistindo a gente, cai muito nesse lugar, né, de a gente poder expandir essa consciência, né? E poder entender Uhum. que não existe uma maneira certa, correta, uma maneira única, né? Não. Importante olhar, né, para esse desejo, se fantasiar, né, nesse aspecto. Vamos trazer do lado lúdico. E eu acho que aqui foi uma conversa, pô, em termos de sensação, pô, fico muito feliz de estar Ótimo. partilhando, né? De aquilo a gente vai ler os comentários. O Alex vai ler porque eu não faço ideia do que estão esses Eu comentários. separei aqui, eu vou ler. Boa, Tem boa, perguntas boa. também. Agora você não me Perguntas, enrolou, perfeito. mas eu acho Não, que não, mas nesse não sentido, assim. enrolou. Então, Foi ótimo. então foi muito bom. Obrigado, viu, pessoal? Eu que te agradeço também, acredito aqui para a gente seguir, que tem algumas perguntas para a gente Legal, finalizar. Claro que eu ia deixar algumas legal, legal. perguntas aqui, né, para o pessoal poder Fechou. pensar. Eu Mas acho que até a gente fixar a pergunta na tem, nossa tela, cara. Tem? Boa, boa, boa. eu Eu acho acho que que não tem esse jeito, sei. você clica É, nela, mas eu já eu li acho que aqui. tem essa parada. Eu vou Ah, tá, ler, menino. beleza. Você sabe que eu vou ler. Mas Fechou. eu vou deixar Tá bom. perguntas aqui para as pessoas e para você também. Então, Legal, antes de perfeito. mais nada, acho que agradecer muito aqui a sua troca. O que você trouxe foi muito rico para a gente poder refletir, né? Eu sempre digo para as pessoas que o autoconhecimento demanda uma questão, que é coragem. A gente precisa ter muita coragem para se conhecer, porque nem tudo que a gente vai descobrir ou entender é aquilo que a gente idealizava, né? É aquilo que a gente acreditava que era. Mas que bom no sentido que a gente pode ter uma possibilidade, uma outra possibilidade. A gente pode avançar nesse lugar. E aí você perguntou, né, da individuação. Para mim, a famosa frase que é: tem que fazer sentido para você. Tem que fazer Ah, legal. sentido para você, que é este lugar. Se Uhum, faz sentido para mim, o outro não consegue me atravessar. No é. sentido de, cara, tá, legal, entendo, mas assim, para mim faz sentido. Então, eu acredito que isso é importante. E a gente voltando aqui, que é na Cris, né? Que é a que eu falei que eu não sabia quem era a pessoa. Uhum. Vou colocar aqui, que ela falou: como vocês enxergam a sexualidade quando um Trump da vida assume um papel político para a sexualidade? Ele saiu dessa autonomia? O que acham? Cris, aqui, olhando muito a minha opinião, a gente vai para aquele lugar que Foucault nos traz, que é o poder e saber. Existe uma pessoa ditando o que pode e o que não pode. Então, vai muito para isso. É um dispositivo de controle. Então, eu vou colocar, porque eu controlando vocês, eu tiro a sua autonomia. Uhum. Então, me diga aqui depois, né, pra gente se eu respondi ou não, porque é isso. Quando eu te controlo, você não tem autonomia. E aí, se você
assim para este lugar, ficaria muito melhor. Opa, a minha Siri vai falar aqui, peraí, desculpa. Só um Deu minutinho. até uma travadinha, viu, Alex? Voltou? Voltou, Voltou. 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 Então, é muito neste lugar. A minha visão é nisso. É um papel onde eu coloco o poder e o saber, eu digo para as pessoas. A partir de agora é assim que funciona e é assim que tem que ser. Então, depois você coloca aqui, Cris, para ver se a gente conseguiu te responder. Sim, Lucas, eu vou passar aqui. e é interessante isso, né? Porque você vê que não é algo tão abstrato ali, né? Não é teórico. A gente vive isso no nosso dia a dia ali em si, né? Exato. Quando a gente tem Exato. um modelo, né, dessa civilização, essa maior potência ali do mundo, né? Querendo ditar comportamentos religiosos, né? Querendo Sim. ditar comportamentos morais ali em si. Olha o caminho que a gente vai seguindo, né? Então, é aquilo para ser inteiro, né, exige coragem ali em si, né? Sim. E saber que não, você, quem estiver assistindo aqui em si, né, não está sozinho nesse processo, né? Tem muitas Exato. pessoas assim junto, né, que vão lutando pelo direito realmente de existir ali em si, né, meu cara? Sim. Então passa muito por esse lugar, né? E é interessante que a gente começou dizendo sobre isso, né? Poder e saber. É. Gente, a gente não combinou a pergunta com a Cris, tá? Deixar claro aqui que a gente não combinou. Cris, Vou ler. depois na clínica eu converso com ela, agradeço. Ótimo. Eu vou ler aqui algumas coisas que as pessoas colocaram, que a gente tem 4 minutos. Podia ficar aqui até para sempre, mas tudo bem. Teve algumas pessoas que comentaram aqui, eu vou ler rapidinho, tá bom? Porque a pessoa colocou aqui, deixa eu ver. Pô, depois eu vou ver para você também poder olhar. A Tami colocou aqui, né? Um beijo para a Tami aqui também, tô com saudade dela. Ela falou: você precisa ter esse autoconhecimento para conseguir guiar o outro. A Valéria falou, né? Muito bom, não esquecendo também do respeito com o próximo e consigo mesmo. Qual a opinião de vocês? Aqui, Valéria, acho que é muito aquele lugar, né? De eu preciso realmente não ser prejudicial, ter o consenso. Então, consentimento. Tá bom para você? Não tá? E acho que vai muito aqui de comunicar. Eu queria que fosse assim. Pode ser assim? Não, para mim não dá. Ah, então como que dá? E aí tem uma questão que aí, Valéria, que entra muito, que eu anotei aqui, vou falar rápido, hein, Lucas? O casal, principalmente um casal, pensar em alinhar uma questão na relação, que são 4. O que é real, o que é possível, o que é idealizado, eu falei 4, são 5. Então, de novo, o real, o possível, o idealizado, o imaginário e o que é ideal. Quando tem uma parceria, vai para este lugar, que aí o consentimento fica muito melhor, fica muito mais fácil. Porque assim, eu idealizo algo, será que a minha parceria idealiza a mesma coisa? Muitas das vezes não. Mas a gente tem que entender o que é possível, o que é ideal dentro dessa nossa relação. Estou descendo aqui, tá, amigo? A Rê Trindade, saudades, colocou pornografia como uma modalidade de cocaína, o vício é o mesmo, quanto mais explora, mas você quer explorar e cada vez mais sente a necessidade de aumentar a dose. Quando percebe, já perdeu o controle, pode ir para esse lugar, é verdade. Aí a Rê colocou tema extremamente necessário, pois as pessoas não conseguem ter a noção desse vício. O Emerson colocou perna. O Emerson colocou aqui, não é recente mesmo, só está mais fácil o acesso hoje. A Isa mandou palminhas. A Marília colocou isso do excesso prejudicial. Me tem muito como referência o filme Shame. Esse filme é muito importante e interessante mesmo. Como é que chama, Alex? Shame. Shame de vergonha. É com aquele moço que eu esqueci o nome, mas depois a gente pode compartilhar aqui com as pessoas. Boa. A Marília colocou aqui filme, aí teve aqui muito bom, a Cris colocou, existe falso moralismo, acho que daqui de coisas. O Lucas Donini colocou aqui, ótima discussão, saudades amigos. O Emerson colocou quanto pode prejudicar a pessoa. Estou lendo aqui, mas a gente vai finalizando. A Elza colocou autoconhecimento é tudo. É verdade, Elza. O autoconhecimento é um lugar que muitas pessoas não querem, que é o da autonomia. Quanto mais eu me conheço, mais autônomo eu tenho, mais autônomo eu sou para poder, de fato, escolher o que eu quero, né? Poder escolher é uma das coisas mais bonitas que tem, né? Quando a gente pensa. A Rose Andrade, colocou necessário, o Emerson colocou historicamente, fomos altamente repreendidos pela sociedade e igreja. Há 50 anos nunca se falaria publicamente sobre isso, é verdade. Também, aí chegou aqui a hora que acho que é para te reconhecer, Lucas, parabéns. A Tami colocou sempre necessários, amei. Valéria mandou palma, Thelma, vida, ter vida. O Gabs aqui também mandou palmas. O Turo Lopes também. Teve uma outra pessoa que eu não consigo ver no coração. A Tami colocou, agregaram muito, ficaria horas ouvindo vocês. Obrigado, Tami. A Dani colocou... Ela é paciente também. Horas aí, eu também é demais, meu amigo. Ela me escutou por 5 anos, né? Então Verdade, tá eu esqueci disso, verdade. A Dani colocou, foi incrível, parabéns. O Gabs mandou risada, mandou muito bom, galera, foi maravilhoso. Uma outra pessoa que eu não consigo ver, desculpa, RBCMNZS. Rebeca. Foi maravilhoso. Beca! Tem que botar o nome, gente.
Foi maravilhoso, vocês arrasaram. A Beca, que trabalha comigo, Bequinha, colocou, foi incrível. Thelma, foi muito bom. Deve fazer mais lives, tá vendo, Lucas? Você vai me fazer um pix pra gente fazer mais lives. A Cris colocou, adorei. A Valéria mandou coração. A Marília também. O Thiago colocou aqui, parabéns. Bis, que é Bis, meu marido que é Bis. Obrigado, Ti. A Cris colocou aqui, sim, beijão, amo vocês. O Deco entrou aqui, mas já estamos acabando, o Deco. A Valéria colocou, adorei, perfeito, obrigado. A Michael Fassbender. Marília, abençoou? Meu inglês tá bom, hein, amiga? Do Shame. A Bá colocou arrasar amigos, façam mais vezes, e a Tami colocou pura verdade. Com certeza ela tá me xingando, que eu falei que ela me ouviu por 5 anos. Então, eu acredito que deu tempo aqui, mas para a gente finalizar, eu queria deixar algumas perguntas para a gente poder finalizar mesmo. Então, de novo, Lucas, cara, foi muito agregador. Eu quero te dizer que eu saio daqui muito emancipado, te agradecer de como que a gente fez essa troca. Então, cara, se você estava nervoso ou introspectivo, é tudo mentira. Eu acredito que você mandou super bem, te agradecer mesmo. Eu disse isso, né? Acho que é uma honra para mim poder compartilhar conhecimentos com você, aqui depois da faculdade também. Então, te agradecer de verdade, acho que foi muito agregador. E aí, vamos lá para as perguntas, que é aqui para a gente finalizar. Fiquem aí, não vou embora não, e depois quem assistir. Eu quero te agradecer também para não Tá bom, ficar, eu tentando fugir, pô, né? então, pô, Não, por favor, né? Rapidinho, né? eu vou te Rapidinho. dar a palavra aqui, Tá. mas ó, perguntas para a gente. Não, Pô. agradeça primeiro, vai, porque aí eu faço as Então, perguntas e nós vamos embora. para Vai a gente lá. finalizar daquele jeito, né, cara? Aquele corte, mas de coração, Alex, pô, muito obrigado, cara, pelo Imagina, convite, né? Pelo desafio. O Alex é imagina. um profissional, pô, incrível, que a gente tem muita troca no sentido de confiança nesse Sim, sentido, né? claro. No trabalho um do outro, né? Ele tem feito essa pós, né, em sexualidade aí, né, Alex? Isso, Então, está se especializando na área e isso. de coração quero agradecer mesmo por essa possibilidade. Só faltou a figurinha subindo, né? Igual no Esse aplicativo não lá. tem, esse não tem. Ah, ainda bem, né, cara? Ainda bem. Mas agradecer de coração, acho que foi uma troca muito rica. Agradecer também a Obrigado. participação de todos. Depois eu vou dar Isso, uma lida nos comentários direitinho, depois, tá, isso. pessoal? Mas Todos, brigadão todos e por todos aqui que... todas. É, Todas as exato. Todos que pessoas. vieram aqui, né? Isso. Exato, exato. Que vieram participar, prestigiar, comentar ali a respeito, né? Porque a nossa meta aqui nessa live foi realmente de explorar o assunto, né? Trazer Exato. novos olhares ali, se poder expandir, e aí, se alguém pô, tirar algo de positivo disso, pô, levar para a Já vida, levar para as ganhamos o relações, né? dia. Mas Exatamente. perfeito, perfeito. E agradecer realmente essa troca, jornada. Muito obrigado de coração, tá, meu amigo? Amigo, foi perfeito. Vamos continuar. A Elza falou: a vida é um Uhum, desafio constante. É verdade, Elza, mas estamos aqui exato. para a gente poder trocar e a gente poder ter coragem, né, da gente poder se conhecer mais. E aí, para a gente finalizar, então, de novo, muito agradecido, de verdade, saiu daqui emancipado. A Elza colocou: queremos bis. Vamos olhar aqui com certeza, com carinho, para a gente trazer mais. E uma coisa que a gente fez Uhum, muito legal, Lucas, foi a gente não diminuiu as nossas abordagens. Eu acho que a gente conectou e isso é exato. interessante e importantíssimo, Não né? tem Elza, porquê, né, meu obrigado. querido? Tem uma função de realmente a gente enxergar a natureza humana, cada um por um viés, Exato. mas a gente quer o mesmo objetivo, né? E aí, vamos para as perguntas para a gente finalizar. Boa, boa, Bora boa. lá. Qual é a sua referência de sexualidade, sexo e casal? Isso é a primeira pergunta. Gente, depois vocês podem escrever se quiserem, mas enfim. A sexualidade não é uma competição. Então, por que a gente precisa pensar que ela é? Ou por que eu preciso performar melhor do que a minha parceria? Pensar nisso, que eu acho que isso é importante. Cadê? Que essa que eu já falei. Cadê? Como você manifesta e legitimiza a sua sexualidade e da sua parceria? Isso é uma outra pergunta. Eu já falei aquela, mas vou repetir. Para que você faz sexo? Acho que isso é super importante. Por que eu faço sexo? Lembrando, não estamos falando de coito, estamos falando de sexo. Isso é importante para a gente poder pensar. Então, o restante eu fiz outras aqui. Então é isso. A gente fica por aqui. Queria te agradecer novamente, todas as pessoas também que nos acompanharam. Foi um prazer estar aqui. Eu saio daqui gozando. Vamos usar essa palavra que nós Que possamos, delícia, né? né, cara? Saio daqui gozando, saio daqui aceitando a minha sexualidade. Espero que vocês também saiam da mesma forma ou procurando de uma forma intencional fazer isso. Lucas, muito obrigado por ter compartilhado a sua sexualidade aqui comigo também, por Obrigado, ter meu querido. Que compartilhado você. apenas. Acho que acredito que foi emancipou muitas coisas. A Tami colocou obrigado, arrasaram.
E é isso, valeu, mestres, o Emerson falou, beijos para vocês. Obrigado, Cris, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, a Magali Lira mandou aqui palminhas, Ah, mas é Magali. isso. Muito obrigado. Obrigado. Espero, eu vou finalizar aqui, espero não vou deletar, vai estar tudo certo. E é isso, até a próxima, então. Tenta Eu te fazer mando depois. para ela manter ali a live, que vai dar certo. Vai dar Marília certo. mandou um foguinho aqui. Isso aí, Má, foguinhos, o Ti colocou lindos, parabéns, coração. Gente, obrigado, foi de novo. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Forte abraço em Tchau, todos. tchau. Dani, tchau. Deixa eu parar aqui. Tchau, tchau.